do Senhor, meu pastor. É uma honra estar com vocês na igreja administrada pelo Senhor. Muito obrigado. Eu saúdo esta honrada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agradeço ao pastor presidente, pastor Wins, e a sua honrada esposa, pastora Claudemir. Acertei essa mesmo. Eu sempre Agradeço também ao ministério, a todos os demais outros obreiros, pastores, e a toda a membranzia desta igreja, por esta oportunidade. O tema que nós iremos discorrer na noite desse dia não será um tema compatível com Santa Ceia, porque eu vim saber que era Santa Ceia ontem, não foi? Que nós conversamos pelo telefone. Então eu já havia preparado uma mensagem, eu orei a Deus, e esta é a mensagem que Deus me deu para a igreja. Eu acredito que quando Deus nos dá, é porque é aquilo que alguém precisa ouvir. O tema é andando com Deus no vale da sombra e da morte. O texto escolhido está em Salmos 23, versículo 4. Enquanto os irmãos procuram, com a permissão do pastor, se os irmãos quiserem, em reverência à palavra, lê-la em pé, seria de bom vítreo. E enquanto os irmãos procuram, eu estaria dando uma breve oração. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade. E eu te peço, Senhor Deus, que pela tua bondade, tu possas instrumentalizar a minha vida. Porque eu sei, Senhor, que eu não sou digno, mas a sua noiva é, a tua igreja é. E a sua igreja está aqui porque necessita ouvir a tua palavra. Então, Senhor, por amor e bondade, instrumentaliza a minha vida em nome de Jesus. Amém. Salmo 23, versículo 4, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Muito obrigado, podemos assentar. Introdutoriamente eu quero vos falar que o Salmo 23 é um cântico do coração humano que confia no pastor divino. Tá? É um canto do coração humano daqueles que confiam no pastor divino. No versículo 4, o salmista descreve uma das imagens mais dramáticas: o vale da sombra e da morte. Esse vale, ou esses vales, tá? Era uma realidade naquela época, na época que esse cântico foi escrito. Era uma realidade concreta para os pastores de Israel. Para nós hoje, torna-se algo poético e também algo bíblico, né? O motivo por que foi escrito dessa forma: existiam passagens estreitas, desfiladeiros sombrios, cheios de perigos, feras e salteadores. Mas Davi, isso existia naquela época, tá? Não é uma coisa, uma figura simplesmente poética, uma figura de retórica, não existia. Davi pega algo real que existia e transforma esta experiência geográfica em uma metáfora espiritual e traz para nós como uma metáfora espiritual. E fica assim como o pastor guiava suas ovelhas por vales sombrios, Deus guia seus filhos, nós, pelos momentos mais escuros da vida, momentos mais difíceis. E nós vamos hoje falar, eu começo a pregar aqui, que por mais que você esteja passando por um estreito, por uma dificuldade, Deus não te larga. Palavra sobre Deus está contigo. O vale era necessário, não era opcional. Por que esse vale era necessário? As ovelhas não escolhiam o caminho, mas sim o pastor. O pastor sabia que para chegar
a campos verdejantes, ele tinha que escolher atalhos, porque do contrário as ovelhas chegariam naquele local onde tinha campo, água fresca e grama verde, elas chegariam exaustas e algumas não iriam aguentar a caminhada. Então ele trilhava por atalhos para que elas pudessem chegar lá rapidamente para beber a sua água, se alimentarem e voltarem na hora certa. Ele sabia os atalhos. Era preciso atravessar vales sombrios, e esses atalhos ficavam em locais de travessia difícil. A vida cristã também tem vales. Eu garanto que a maioria aqui sabe. A maioria já passou por alguns, e aqueles que não passaram, pode ter certeza, vão passar. Não há crescimento espiritual, pisei num chiclete, olha, que coisa horrível. Não há crescimento espiritual sem provação. Eu não acredito que um crente possa falar, eu estou numa estatura ideal, perfeita, aquele crente que está sempre num mar de almirante e num céu de brigadeiro. Eu não acredito. Eu não acredito. Porque, se vocês olharem na Bíblia, todos os homens e mulheres de Deus passaram no deserto, e muitos, como foi o caso de Moisés, que nós conhecemos como Moisés, ele passou atrás do deserto. Não é isso? Passaram por dificuldade para depois serem aprovados por Deus. Então não há crescimento espiritual sem provações. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, diz assim: tendo motivo de grande gozo ou passardes por várias provações. Não vou ler tudo. Estão entendendo? Então, passar por várias provações. Assim como uma criança, preste bem atenção agora, gente. Gostaria que você prestasse bastante atenção nessa ilustração. Assim como uma criança, para atravessar uma rua perigosa, necessita da mão do pai em que ele confia. Eu me lembro que quando eu era pequeno, meus 6 anos de idade, lá em Lópolis, o meu pai aos domingos, ele sempre me levava na feira com ele. Eu morava numa rua próxima do centro de Milópolis, mas ele, para não carregar o peso para casa, ele ia de carro. E ele, ao estacionar o carro, descia, e logo ao descer, ele pegava as bolsas com uma mão ainda vazias, e com a outra ele me dava a mão. Aquele mar de gente na feira, toda feira é assim, né? Nós temos uma aqui próxima em Campo Grande. E as feiras naquela época eu acho que eram mais movimentadas, que eram poucas. E eu olhava aquele mundo de gente, mas o meu pai era um homem fortão. O meu pai era um homem muito forte. O meu pai tinha um bração. O meu pai tinha um bração fortão. Ele era. E ele, quando me dava aquela mão assim, eu olhava assim, ó. Estou dando a mão ao meu super-homem. 6 anos, meu pai é meu super-homem. Ninguém vai me fazer mal nenhum. Nada vai me atingir. Que eu estou de mão dadas com o meu super-homem. Meu pai. 6 anos, aquele cara era meu super-homem, meu pai. Eu confiava nele plenamente. Eu andava a feira toda com ele. Quando as bolsas enchiam, ele falava, Cosminho, pega na alça da bolsa. Eu pegava lá e não largava, nem se me matasse. Eu estava segurando a alça da bolsa do meu pai. Nada podia me acontecer. E quando eu vejo essa ilustração, eu me lembro disso. E quando eu fui crescendo, na vida militar, eu comecei a me exercitar para ficar aquele bração igual o braço do meu pai. O braço do meu pai era da grossura da minha perna hoje, aquele homão, aquele braço tal. Ele não era barrigudo como eu, não, ele não tinha barriga nenhuma, todo fortão. É o careca
ele era careca viu? E eu olhava assim, e eu com 20 anos eu fui ficando fortão e eu falava assim, por nós ninguém podemos. Agora todo mundo forte, minha família era uma família de homens fortes. Até que um dia eu conheci um cara mais forte do que todos nós juntos. E eu descobri que meu pai não era o cara, eu não era o cara, meus filhos não eram o cara, meus primos não eram o cara, mas o cara era Jesus. Ele era o leão da tribo de Judá. E eu aprendi que quando nós precisamos atravessar os vales, temos que confiar nele, o pastor que sabe o destino certo para nossas vidas. Nós temos que dar as mãos a ele. E nessa época eu tinha 22 anos quando eu aceitei Jesus. E eu fui para uma igreja de um pastor chamado Nelson Monteiro da Mota, autor justamente do hino Segura na Mão de Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura a mão de Deus e vai orando, confiando, jejuando, eu não sei todo, e confessando, segura na mão de Deus e vai, amém. Aí eu aprendi que eu tinha que segurar na mão de Deus. Irmãos, o vale não é castigo, porque logo assim quando eu aceitei Jesus vieram as dificuldades, vieram os vales. Aí eu falei, meu Deus, eu no mundo levava uma vida desregrada, fazia o que eu queria, e agora eu estou quietinho, direitinho na palavra, e começa a ficar tudo estreito, tudo apertadinho. Aí eu comecei a aprender, aleluia, que aqueles vales não eram castigo de Deus para mim, mas era um caminho que Deus estava me mostrando para eu chegar no local onde o pasto era verde e as águas eram cristalinas. Era um movimento de transição para a minha vida, de mudança para a minha vida. Eu precisava passar por aqueles vales, mas eu precisava passar pelos vales confiando que aquele que estava me dando a mão era o cara, ele era forte, ele era poderoso para não deixar nada acontecer comigo. Havia perigo? Sim, o perigo era real. O perigo existia, mas a verdade é essa, amados: o pastor sempre vai na frente. A geografia aplicada desses vales mostra o pastor sempre indo na frente das ovelhas, enfrentando primeiro a escuridão. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Desses vales, muitos que existiam naquela época, eu pensei o nome de um. Desculpem a minha pronúncia em hebraico é péssima. É Vadi-Kelts, o nome desse vale. Era um caminho que existia entre Jerusalém, que ia de Jerusalém a Jericó. A sombra cobria o vale. Por que a sombra cobria o vale? Porque normalmente os morros eram altos, e o sol, quando pegava aqui, o morro dificultava a luz do sol, e a luz do sol não batia lá embaixo era sempre escuro. Então quando as pessoas passavam aqui pelo vale, quando olhavam o abismo lá embaixo, era um abismo escuro. Por isso, vale da sombra. Era um vale, e quem caísse lá estava sujeito a morrer. Era por isso. E esse era um desses vales que tinha essa característica. A sombra cobria o vale, e as feras ficavam
escondidas lá embaixo. E não somente as feras, mas também os homens maus, os salteadores, os ladrões. E sabe como é que o pastor fazia para atravessar, irmãos? Essa ilustração é verdadeira e é linda. Os livros de tradições bíblicas da época, historiadores como Flávio José e outros, relatam como eles faziam para atravessar. Os pastores, quando chegavam no início do vale, onde estava ali o perigo, eles pegavam o cajado numa vara, a vara, que eu já vou falar o nome dessa vara, que muita gente só prega que essa vara era para quebrar a perna da ovelha. Que pastor ruim é esse? Essa vara não era só para isso não, irmãos. Preste atenção, quem já leu na Bíblia que o machado afunda na água e a pessoa fala, meu Deus, o machado era emprestado. Hoje você compra um machado em qualquer loja de ferragem, mas naquela época o machado era uma coisa raríssima, era caríssima, porque a forja do aço, do ferro, era difícil. Teve uma época que em Israel foi proibido forjar aço, era só os filisteus que podiam. Ainda mais ter uma espada, era muito caro. A espada era muito difícil, era como se fosse você chegar no boteco e falar, me dá uma R15 aí. Era muito difícil ter uma espada. A espada era equivalente a um fuzil R15 hoje. Era muito difícil. Não é toda casa, na tua casa tem um fuzil R15, na tua casa não tem. Então, a arma que eles usavam era uma vara. E vocês sabem como é que o pastor atravessava o vale? Aquelas ovelhas todas ali atrás, sabendo que ia passar pelo vale da sombra da morte, que tinha feras e salteadores que poderiam matá-las, o pastor ia na frente e ele pegava aquela vara e dava umas pancadas no chão, plá, plá, falando, eu estou aqui, para pregar ela vai ter que passar por mim. E ele ia pelo caminho batendo aquela vara no chão, plá, plá, plá. Eu me lembro daquela música que diz, Deus vai na frente, abrindo o caminho, como é que é? Quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas. Para ninguém mais fechar. É isso aí, irmão. Assim eles faziam. Eles iam na frente, dando pancada no chão, plá, nas pedras e falando, olha, se vier, tem. Se você, ladrão que está escondido aí, vier, eu vou te arrebentar. Ninguém vai tocar nas minhas ovelhas. Fera, urso, leão, raposa, quem for, se vier, vai ter que passar por mim. E ele ia na frente do caminho. Mas o caminho era longo, amados. E as ovelhas não eram poucas. Corria o risco, quando tivesse lá na centésima, na trigésima, ele já estaria lá na frente e a ovelha lá atrás. E essa ovelha poderia, porque a ovelha, agora não transformando para ovelha crente, mas a ovelha animal, é um animal muito burrinho, né? A ovelha animal é um animal que é um animal que tem uma interação muito difícil com o ser humano. Tanto é que tem países que eles colocam outro animal para ajudar a dominar as ovelhas, que são os cães pastores. O cão pastor interage muito mais com o ser humano do que a ovelha. A ovelha, ela não tem interação com o homem. Então a ovelha poderia se perder o caminho, cair no abismo e morrer. Sabe como? Sabe por que a ovelha não caía? Quando o pastor já estava lá na frente? Porque a palavra de Deus diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E sabe como é que o pastor passava pelo vale da sombra da morte? Ele ia na frente batendo com a vara no chão e ia cantando glória, glória, aleluia. E a ovelha lá atrás ouvia a voz dele e falava, ele está aqui, eu vou seguir. Glória, glória, aleluia. E a ovelha acompanhava a voz do seu pastor.
A Bíblia em João 10, versículo 4, assim: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a voz do seu pastor. João 10, 4. Olha só, irmãos, sabe por que muitos crentes caem no abismo? Sabe por que muitos crentes são engolidos pelas trevas? Porque se ensurdecem, param de ouvir a voz do seu pastor. Mas enquanto você estiver focado na Bíblia, que é a palavra de Deus, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Em toda a excursão, presta atenção, uma ilustração aqui. Quem já foi numa excursão em caverna ou em gruta? Se não foi, vai, é uma experiência muito legal. Vocês vão observar o seguinte: em toda excursão, o guia da caverna ou da gruta, ele vai munido de um utensílio essencial. Todo ele usa uma lanterna. E nessa lanterna ele vai fiscalizando o caminho, falando: vem por aqui, vamos embora, vem embora. Você pode ser o último da caravana. Você pode não ter levado uma lanterna, mas você vai olhar no escuro e vai ver o brilho da lanterna do guia. Então você vai guiar. Você vai na direção do brilho da lanterna do guia. Você não vai se perder. Jesus Cristo é a luz do mundo. O mundo pode estar em trevas, mas se você olhar para Ele, a luz dele vai resplandecer. É só guiar por Ele e você não se perderá. Oh, levação, mas não é paz. Oh, manachá, você vai atravessar pelo vale, pelo mar da vida. Pode as águas estarem encarpeladas, basta ficar fito, olhando para Jesus, autor e consumador da tua fé. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O cristão não atravessa os vales sozinhos. Por mais que pareça que você esteja só, por mais que o diabo sopre no teu ouvido dizendo: ele te desamparou. Eu já passei por isso, irmão. Eu fiz 70 anos, dia 2. Foi antes de ontem, né? Fiz 70 anos antes de ontem. E vou dizer para vocês: aceitei Jesus com 22 anos, 48 anos caminhando com Jesus. Já ouvi muita coisa. Já passei por momentos na minha vida em que o inimigo falava para mim: olha, corre, desiste, chuta o balde, acabou para você. Mas lá no meu coração estava aquela voz guardada: eis que eu estou contigo, meu filho. Eis que eu estou contigo, meu filho. E os vales ficaram para trás. Eu cheguei do outro lado. Oh, aleluia. Eu sei que virão outros, porque enquanto eu estiver nessa terra, outros vales virão. Mas sabe o que acontece? A experiência agora é maior no meu peito. Eu sei que eu não estou só. E eu sei que é o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O vale vai passar, irmão. O vale só não passa se eu cair nele. O vale só não passa se eu ficar parado. Mas se eu continuar andando, ele vai ficar para trás. O cristão não atravessa os vales sozinho. Cristo, o bom pastor, está sempre à frente, transformando a travessia em oportunidade de aprender e confiar. Sabe? Ele transforma a travessia em oportunidade de aprender e confiar. Se nós formos crendo nisso, nós vamos aprender e confiar. Agora, a sombra era uma ameaça, mas não podia ferir. Preste atenção agora. Isso eu aprendi, pastor Lúcio. Essa semana
preparando essa mensagem para pregar na sua igreja. Ninguém sabe de tudo. Às vezes uma coisa tão básica dessa, eu só fui aprender ontem. Presta atenção que eu vou dividir contigo. Davi não diz. Por que Davi não diz? Vale da morte. Não seria mais fácil Davi falar assim, vale da morte? Mas ele fala, vale da sombra da morte. Preste atenção. Aqui é algo interessantíssimo para nós aprendermos. A sombra é assustadora, mas não tem substância. Você quer ver uma coisa? Se o pastor Whindersson apagar todas essas luzes dessa igreja, fala assim, pastor Costa, faltou luz. Você vai ter que pregar a luz de vela. Aí ele vai e coloca a pastora Alzeni segurando uma vela aqui para iluminar a Bíblia aqui e eu aqui. Essa vela vai incidir, a luz da vela vai incidir sobre mim, mas vai projetar uma sombra na parede. Não é isso? Essa sombra vai ter o meu formato, vai ser maior do que eu. Mas se o pastor aqui, ele carinhosamente quiser botar a mão no meu ombro, ele vai fazer assim, não, sai na sombra aqui, ó. Ele não vai pegar em mim, vai pegar na sombra. Porque eu estou aqui, a minha sombra está aparecendo lá. Quando ele quiser tocar em mim, através da sombra, ele não vai tocar em nada, ele vai tocar na sombra. Porque a sombra, ela não tem substância, ela é imaterial. A sombra é uma ilusão de ótica. Na realidade, a expressão, quando você vê assim, eu estou vendo a tua sombra, você não está vendo nada, porque a sombra nada mais é do que a ausência de luz no lugar. Porque o meu corpo está obstruindo a passagem da luz, aí forma uma sombra ali. A sombra não é nada. A sombra assusta, mas ela não pode te fazer nada. O leão pode projetar uma sombra maior do que ele mesmo, mas a sombra do leão nunca vai te morder. Olha só, presta atenção. Eu raciocinei essa ilustração. Se você estiver numa via de mão dupla, normalmente numa via, numa estrada, numa freeway de mão dupla, tem uma passagem no meio. Aí você dá aquela corridinha e fica naquela passagem do meio. Aí vem uma carreta daquelas de 22 rodas, né, grandona. Aí o cara, o motorista, falou, caramba, tem um índice lá, o pastor índice lá. Se ele correr, eu posso atropelá-lo. Então o que o motorista faz? Olha, pastor índice, não vem não, que a carreta é muito pesada, se eu frear aqui não vai segurar. Aí o pastor índice olha assim, vai dar medo, né, pastor índice? Porque tu está naquela passagem entre as duas vias, mas o pastor índice fala assim, Deus vai me guardar. Deus vai aguçar o profissionalismo desse motorista, ele vai controlar essa carreta, ele vai passar. Aí o pastor índice fica na parte que é devida para o pedestre, mas o sol está vindo de lá para cá. A carreta, quando vem, ela vem projetando uma sombra enorme, e essa sombra que a carreta vem projetando vai passar em cima do pastor índice. O pastor índice, se ele ficar olhando para a sombra, sabe o que vai acontecer? Ele vai se assustar, vai correr para a estrada para o lado direito ou para o lado esquerdo e será atropelado fatalmente por ou por um carro qualquer que vier. Mas se ele se ligar e falar assim, o que está vindo aí é a sombra, e ele parar, sabe o que vai acontecer? A sombra vai passar por sobre ele, mas não vai acontecer nada com ele. Porque o que mata é o caminhão e não a sombra do caminhão. Mas a sombra do caminhão assusta, causa terror. Por isso que o salmista fala, o vale da sombra da morte. Porque as pessoas ficaram assustadas. Mas se as pessoas confiassem no pastor,
ouvissem a voz do pastor, passavam por ali incólumes, sem que nada lhes acontecesse. É o que acontece, igreja, para nós no mundo. O diabo, nosso adversário, a Bíblia Sagrada diz que ele brama como um leão. Ele grita: eu vou te pegar, eu vou te destruir, eu vou acabar contigo. Mas tem um ditado que diz: cachorro que late não morde. Se o diabo pudesse realmente te destruir, crente, você não estaria aqui na igreja hoje. Você não estaria aqui dando glória ao nome do Senhor hoje. Você estaria no botequim, na sarjeta, cheio de cachaça, de drogas, destruído. Destruída. Estaríamos todos destruídos na prostituição. Mas ele tenta. Ele faz o papel dele. Se existe um ser no universo que é fiel, é o diabo. Ele é fiel, não te escandalize não. Ele é fiel. Quem discorda disso aqui? Ele é fiel em ser diabo, irmão. Ele não deixa de ser mentiroso, não deixa de ser tentador, não deixa de ser enganador. E ele sempre falou que vai destruir tua vida, dá mole. Ele vai tentar destruir tua vida. Ele é fiel naquilo que ele se propõe. Infiel em fazer o mal. Mas ele não consegue, porque ele só tem a sombra. Ele só tem a sombra. Por isso que o autor fala: vale da sombra e da morte. Assim é o medo da morte para quem está em Cristo. O medo da morte para quem está em Cristo é só uma sombra. Passa, mas não acontece nada contigo. Em 1 Coríntios 15, 55 diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? A morte deixou de ser um inimigo invencível, tornando-se apenas uma sombra para o cristão, porque Cristo já a venceu lá no Calvário. Dê glória ao nome dele. Aleluia. Cristo venceu a morte no Calvário. A vara e o cajado traziam segurança. A vara, o nome da vara, desculpem mais uma vez a minha expressão, é Shephet. 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 Parece até o nome daquele carro, mas tem uma paradinha. Shephet. Era uma arma curta, né? Todo mundo sabe como é que era a vara. Era uma arma de defesa que ele usava para se defender das bestas feras e dos salteadores. O cajado, que tinha aquela argola em cima, é Mish'ena. Entendeu? É diferente, pronúncia totalmente diferente. Era usada quando a ovelha escorregava. Uma ovelha ficava pendurada lá, ele jogava aquela vara e puxava a ovelha pelo pescoço da beira do abismo. Era para essa finalidade. Qualquer filho se sente seguro ao atravessar uma rua perigosa quando seu pai segura a sua mão. Não é verdade? A rua pode ser perigosa, mas se o seu pai ou a sua mãe fala assim: filho, me dá aqui a mão. Olha, gente, pode estar passando o carro que for, qualquer criança confia no pai e na mãe e fala: eu vou atravessar, porque meu pai e minha mãe estão segurando na minha mão. Vocês já pararam para analisar? Quando o pastor Whindersson foi pedir para namorar a pastora Claudeni, qual era o nome do seu pai? Derli. Deveria ser um cara, um indião brabo, né? Aí o pastor baixinho deve ter olhado para aquele indião brabo e falado: misericórdia, eu vou encarar que eu gosto dessa indinha aqui. Porque senão, do contrário, ele não encarava não. O cara olhou para você, se o cara olhou para você como eu olhei para os meus genros, irmão, a vontade era matar eles. Porque para um pai, a filha, a mulher, pode estar uma mulherzona grande, mas é sempre
da minha garotinha, minha bebezinha, né? É sempre assim. A gente vê sempre como nossa bebezinha, nossa bonequinha. Aí chega uns caras lá, tudo grandão. Pastor, eu vim aqui, eu falei, não quero saber não, senta aí, rapaz. E procurei massacrar. A minha vontade era torcer o pescoço dele, de ciúme. Mas você, quando chegou lá, você estava cheio de modos de intenção. Não adianta dizer que agora é pastor, não está, porque sabe, irmão. Aí você estava cheio de boa intenção. Agora, vou te perguntar uma coisa. Tá? Cheio de boa intenção. Agora me pergunta uma coisa, pastor. Por que o senhor, quando virou para o seu Erli lá, não falou para ele, seu Erli, eu quero o corpo da sua filha. Tu ia tomar uma pancada e ia virar do outro lado. E também por outro motivo. Porque você sabia que não era socialmente legal. Aí você pediu, eu quero a mão da sua filha. Muita gente não entende isso. Por que o cara chega na casa do sogro, cheio de maus intenções, querendo levar tudo e pede só a mão? Gente. Sabe por quê? Porque a mão, quando eu dou a mão para uma criança, quando o pastor dá a mão para uma das suas filhas, ele está demonstrando segurança, responsabilidade. E quando um rapaz fala, eu quero a mão da tua filha, está falando, olha meu sogro, a partir de hoje, como homem, eu estou assumindo a segurança, a responsabilidade dessa moça, como a Bíblia diz, eu farei como Cristo, morrerei por ela. É isso que significa pegar a mão da filha, pedir a mão da filha, porque a mão é a parte da segurança do ser humano. Está pedindo a mão da sua filha. Olha, eu estou pedindo que a partir de hoje, tu trouxe ela até 18, 20 anos, deu de comer para ela, cuidou dela, botou dela na escola, protegeu dela, mas agora eu peço a mão dela. Essa responsabilidade agora passa a ser minha. O Senhor me concede? Se o teu sogro fala assim, você casa, monta a sua casa e agora a responsabilidade dessa mulher que tu ama é tua, a segurança é tua, não é mais do teu sogro, agora é tua, passou para você, diante dos homens e diante de Deus. E uma criança, quando dá a mão, quando eu chego na casa das minhas filhas, eu vou levar a minha netinha ali, as minhas filhas falam assim, pai, segura bem a mãozinha dele. Por quê? Toma conta dele, livra ele. Não é isso? Segura bem a mãozinha dele. É isso que está dizendo, amados irmãos. O que a Bíblia diz? Hebreus 12, estou terminando. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo aquele que recebe. Muitas das vezes, amados, nós queremos a segurança de Deus, mas não queremos a correção de Deus. Aí que vem a parte de quebrar a perna da ovelha. Aquela ovelha assustada, que se deixa levar pela escuridão do vale, o pastor sai da frente, fala, fica aí. Ela não fica, ele dá uma pancada na perna dela, coloca ela no ombro. Aí o pastor foi ruim? Não. Ele botou ela no ombro, cuidou da perna dela. Ali ela vai demorar alguns meses para a perna dela voltar ao normal. Mas nesses meses, o pastor vai ter que andar com ela no ombro. Mas o que vai acontecer, amado? A proximidade da ovelha no ombro do pastor, todos os animais têm faro aguçado. E essa ovelha vai ficar sentindo o cheiro do pastor. Cheiro do pastor. Quando ele soltar, aquela ovelha vai ser a mais fiel, porque agora ela não somente vai ouvir, mas ela também vai farejar melhor o cheiro do seu pastor, porque ela passou tempos ali no ombro dele. Então essa é a metáfora de quebrar a perna da ovelha, para haver uma aproximação maior. A correção traz uma aproximação maior, crente. Muitas vezes nós estamos passando um estreito com Jeová,
E muita gente abandona a igreja, mas não é porque Ele te ama. Eu estava conversando hoje com o meu genro Rui sobre aquela palavra que diz assim, está fora do contexto aqui, mas eu quero trazer para a igreja. Aquela palavra da palavra compaixão. A compaixão na Bíblia vulgar, na tradução vulgar da latina, são três traduções mais importantes. Está aí a vulgar, que é a última delas, que é a latina. Compaixão é uma palavra composta. Não, perdão, não é compaixão não. É misericórdia, desculpa, misericórdia. Misericórdia. Misericórdia do latim é misericordium. Quer dizer, você olhar para a miséria de alguém, para a dificuldade de alguém, através do coração. Cordium é coração, cordium é coração. Eu estou olhando para a sua necessidade, o teu sofrimento, mas não estou olhando com os meus olhos, não estou olhando para rir, para desdenhar, eu estou olhando com sentimento. Eu estou sofrendo junto contigo. Eu estou olhando com o coração. Agora, só que no hebraico, no grego, essa palavra do latim é traduzida do grego. A palavra é mais profunda ainda, que a raiz da palavra tem a ver com útero. Útero materno. Quer dizer que está olhando com dores uterinas. Deus está falando assim, ó. Eu estou olhando para o teu sofrimento com dores, com contrações uterinas. Eu me lembro de quando você estava dentro do meu útero. E eu te amo. Estou vendo você sofrer, mas o meu útero está em cólicas. Quem é mulher e é mãe sabe o que Deus está falando. Entende o que Deus está falando. É desta forma que Deus está falando. Deus usa uma linguagem feminina para mostrar o que é a misericórdia dele para o ser humano. Ele não te ama simplesmente porque te ama, não, mas Ele te ama no útero espiritual. E Ele não tem prazer em ver você sofrer. Não tem prazer em ver você ser destruído, não. Ele está pronto a lutar por você. Por isso Ele te mostra o caminho. Por isso Ele quer que você conheça a sua voz. O verdadeiro cristão não apenas confia na defesa de Deus contra os inimigos, mas também aceita a correção que o mantém no caminho. Para concluir, para encerrar, o vale é só uma travessia, não uma permanência. Todo vale passa. Todo vale passa. Crente, eu quero que você saia daqui hoje sabendo, todo vale passa. Agora, você não pode cair no vale e nem parar no vale. Você não pode estacionar à beira do caminho. Você tem que seguir o caminho. A vitória está no teu caminhar, no teu prosseguir. A escuridão é passageira, não é eterna. Quando der 5:30 da manhã, 6 horas, você vai olhar, vai ter aquela bola vermelha lá no céu. Daqui a pouco, aquela bola vai se agigantar, e quando você olhar para trás, toda a escuridão vai começar a correr. Vai começar a correr, e a luz da aurora vai brilhando mais e mais. Oh, aleluia. Assim é na tua vida, amados. O medo que você sente de algumas coisas é ilusório, não é absoluto. Você pode olhar, caramba, essa casa está escura, eu estou com medo de entrar. Mas quando você entra na casa, você chega no interruptor, acende a luz, plac. Sabe o que você vai ver? Quando você acende a luz? Tudo no lugar. Você estava com medo de algo ilusório, estava com medo da escuridão. Você acendeu a luz, não tem nada, está tudo no lugar. Tudo no lugar. A escuridão é ilusória, o medo é ilusório. Mas preste atenção, mas a presença de Deus não. Essa é real. E outra coisa,
O vale passa, mas a presença de Deus é constante. O seu vale vai passar. Os vales das enfermidades vão passar. Os vales das depressões vão passar. Do luto vai passar. Das crises financeiras, das perseguições vão passar. Todos eles vão passar. E a palavra última que eu deixo para você é o seguinte. A palavra de Deus afirma: Tu estás comigo. Salmo 23, 4. Não se trata de onde estamos. Não se trata do local. Quando Deus fala que está contigo, não se trata do local, mas de com quem você está. Tu pode estar em qualquer lugar. Não importa o local, importa com quem você está. Você está com o leão da tribo de Judá. Romanos 8, 38 e 39 diz assim: porque, para terminar, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. O Senhor